Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar ensinando a vocês a desenhar Hatsune Miku perfeitamente, só que a Hatsune Miku brasileira. A gente primeiro vai ter que analisar a imagem que está bem aí na tela. Essa imagem que vocês estão vendo vai ser a imagem que nós iremos desenhar hoje. Primeiro a gente vai ter que entender como seria o esboço dela, só que em formas geométricas. Agora que você visualizou o que está aí na tela, a gente vai colocar ele em prática no papel. Então, bora começar primeiro a fazer os elementos básicos, que são basicamente as formas geométricas da parte do rosto, do corpo, do braço e do tronco e etc, etc. Vamos começar com o básico mesmo, que é aquele círculo. Pronto, o círculo padrão está concluído. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar entender como funciona o rosto dela. Já que ela está numa posição de lado, então a gente tem que lembrar que essa linha que está aqui no centro, ela tem que ser uma linha na direção que o personagem estiver olhando, ou na direção que o rosto do personagem estiver. Então, essa direção é a direção do rosto do personagem. Ele está de lado. Então vamos começar a entender. Essa parte aqui, que eu já comecei a riscar, é basicamente onde vai estar a curvatura dos olhos, que aqui nessa parte, quando a gente fica de lado, a gente tem uma leve curvatura na parte da onde fica os olhos. Aqui vai ser onde vai ficar o queixo. Aqui nessa parte vai ficar a ponta do queixo. A gente entendendo isso, a gente já tem uma base. Daqui pra frente, mais ou menos aqui assim, vai ficar onde vai ter a dobra do rosto. Vai ser então assim, ó. Pronto. Conseguimos definir o rosto. Aqui é a cravícula, galera. Isso aqui é a cravícula do personagem. Literalmente já definimos o rosto da Hatsune Miku. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e começar a fazer basicamente o tronco, o pescoço e etc. Para o pescoço a gente pode usar um cilindro. O pescoço dela a gente pode usar um cilindro. Esse cilindro vai ser definido como nosso pescoço. Então, para o tronco, do jeito que vocês estão vendo a imagem aí, a gente pode usar a caixa, que é onde a gente define o tronco. Definimos basicamente o tronco base, a parte base do personagem. O que nós iremos fazer agora? Nós iremos colocar os elementos básicos, que são os braços e uma parte do corpo, que é a cintura do corpo. O tronco só vai pegar a parte torácica do corpo do personagem. Então a gente vai começar a colocar os elementos básicos, que são basicamente a cintura, que eu também uso tipo um trapézio para colocar como cintura, e as pernas, que é onde vão ficar as coxas. É algo bem básico mesmo. Temos definido o que a gente vai ter como resultado final. Esse é literalmente o esboço de quase o resultado final. O que nós iremos fazer agora? A gente colocará aqui um círculo para definir uma junta e outro círculo aqui para definir outra junta. Essas são as juntas da ligação dos braços. Isso vai dar, vamos dizer assim, quando você faz um personagem, ele tem que ter uma junta para movimentação. Isso daqui é para só representar a junta do personagem. Agora a gente vai colocar um cilindro aqui. É um cilindro perfeito, tá? E aqui nessa parte de cima, a gente vai colocar outro cilindro. Só que mais virado pro ombro. Desculpa a tremedeira na câmera aí, galera. E agora a gente vai esboçar o outro braço, que é basicamente a mesma coisa. É só encaixar os elementos certos no lugar certo. Tem hora que a caixa torácica fica um pouco errada, galera. Pronto.
a gente já tem praticamente os elementos do desenho. O que a gente precisa entender aqui é literalmente isso. Tá pronto o nosso esboço. Praticamente. A gente agora vai colocar a mão da personagem aqui e eu vou explicar mais ou menos como é que faz a mão. Que não é tão difícil. A gente só tem que entender como que tá a imagem. Se essa mão tá nessa posição na imagem, a gente vai fazer uma caixa normal. Eu acho que eu já falei isso no canal, mas é uma caixa normal. E aqui estariam os dedos. Aqui o dedão. E aqui o dedo mindinho que tá apontando pro brinco dela praticamente. Pronto, já temos aonde vai ficar o dedo mindinho, belezinha. A outra mão é um pouquinho mais complexa, mas é basicamente o mesmo esboço. Só que a posição daquela mão tá diferente. É basicamente a mesma coisa, só a posição que muda. Aqui estaria o dedo mindinho e tal, o polegar. E aqui estariam os outros dedos, que é os dedos principais da mão do personagem. A gente só definir onde eles ficam. Pronto. Já temos basicamente a personagem quase completa, galera. Agora eu vou explicar pra vocês como que a gente vai colocar todos os elementos da personagem. Primeiro vamos definir como ficariam os opais da personagem nessa imagem. Você pode ver pela imagem os opais dessa personagem, que ficariam mais ou menos assim. Esse lado do opai aqui não vai dar pra ver. Ele vai ter um relevo, só que só nos detalhes da blusa. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a definir todo o personagem. Vamos começar aqui pelos elementos da parte do olho, do rosto, esses elementos principais. A gente dá sempre aquele esboçamento básico. Pronto. A gente vai começar a fazer o olho da personagem aqui. A gente vai colocar, olha, o nariz tá na linha da direção que a personagem está olhando. A gente só detalha um pouco mais os cílios e pronto, galera. Basicamente o rosto seria esse. A gente faz a boquinha em cima da linha da onde o personagem está olhando. Beleza? Agora o que nós vamos fazer? A gente vai começar a fazer a parte do cabelo. Passo a passo eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer. A gente vai começar a definir onde vai ficar cada mecha do cabelo. Vamos entender qual é a altura do cabelo dessa personagem, qual o relevo. Eu vou explicar mais ou menos como funciona. A gente tem que dar um espaço para a testa da personagem, que seria mais ou menos aqui, e um relevo acima do círculo. Então o cabelo da personagem chegaria a mais ou menos essa altura aqui, ó. Porque tem um relevo acima do círculo, que é basicamente... é o relevo, basicamente isso. Então eu vou explicar aqui pra vocês como que a gente vai fazer. A gente literalmente vai começar desenhando a mecha principal pra deixar ela já no centro. Ela não tá totalmente no centro, né? Pronto. A gente já definiu onde seria o centro direito do personagem, que seria aqui. Aqui a gente vai olhar a orelha e já vai definir também onde ficaria a parte do cabelo da orelha. Aqui a gente já pode, se você já quiser, pode ir colocando os elementos como brinco, etc. Que ela usa um brincozinho. Esses elementos do personagem, que são brincos, etc., ele dá o charme da Hatsune Miku brasileira. Galera, deixa o like aí se você tá até agora no vídeo. Deixa o like, se inscreve aí, ó. Agradeço demais quem estiver até agora. A gente vai fazer o óculos dela aqui. Ficou um pouco errado, vou arrumar.
Tenha calma na hora de fazer os seus desenhos e projetos. Não tenha muita pressa. Tem 2 mechas aqui. E uma mecha aqui. O óculos, o centro do óculos estaria mais ou menos aqui, ó. E a outra parte estaria mais ou menos aqui, o final. Agora a gente vai definir o resto do cabelo e eu vou explicar mais ou menos. O relevo pode aumentar de acordo com o personagem, mas sempre vai ter um relevo maior do que aquele círculo que você desenhou base, que é esse círculo base aqui. Aqui ficaria o outro pedaço do óculos. Pronto. O relevo dessa personagem o relevo do cabelo dela vai até mais ou menos aqui. Aqui seria o centro do cabelo dela. Fazemos aqui, belezinha. Então a gente vai começar a definir o cabelo. A gente vai dar essas pequenas ondulações aqui nessa parte, porque essas ondulações elas dão um aspecto de centro de início de cabelo. Vamos dizer assim, um personagem ou uma pessoa, ela tem um centro de cabelo. E nesse centro de cabelo é da onde inicia boa parte. Então vai ter, tipo assim, o cabelo dela vai vir aqui assim, nessa direção para trás e nessa direção para outro lado. E vai assim, tipo um círculo. Então esse é o centro do cabelo dela. E aqui o cabelo é literalmente você copiar e vendo se tá certo. Que é um pouco difícil. Depois eu vou fazer um tutorial ensinando como fazer o cabelo. O cabelo dessa personagem, ela tem um cabelo meio ondulado. Aqui vai estar a garrafa de Guaraná que ela tá tomando. Beleza? Ela tem um cabelo meio ondulado. Então você vai dar aquele aspecto de várias ondas, vários detalhes assim. Nesse lado de cá, vocês podem ver que tem uma flor. A flor é bem simples de desenhar. Ela, tipo, você vai fazer algumas ondulações pequenas. Como vocês podem ver na imagem, eu peguei a imagem de referência, ela não tá com o cabelo completo. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi refazer o cabelo dela, literalmente fazer mais cabelo pra ela. Eu achei interessante. E eu vou explicar como fazer esse cabelo aqui. Para o cabelo dela, como você pode perceber, ela tem um cabelo que está um pouco bagunçado, um pouco meio ondulado. O aspecto dela é esse. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar dessa parte aqui, igual está lá. E a gente, em vez de fazer o cabelo dela igual na imagem, a gente vai ondulando e fazendo tipo umas pequenas pontas. E nessas pequenas pontas a gente vai adicionando alguns detalhes. Pra fora e pra dentro e assim por diante. Você pode pegar lá do meio mesmo do cabelo, onde que tá quase todo o cabelo, e ir puxando umas pontas bem grandes e fazendo algumas curvas. Isso dá um aspecto de ondulação. Deixando umas pequenas pontinhas bem pequenininhas, deixando uns meios vazios assim. Isso vai dar um detalhe muito legal ao desenho seu. Pronto. Ao outro lado é a mesma coisa. Primeiro vamos agora definir a parte do corpo do personagem. Eu vou explicar passo a passo como que a gente pode fazer isso. E a gente tem que dar um foco muito importante. A ondulação da blusa. Vamos pegar aqui e já vou definir aonde vai ficar a blusa. Vocês estão vendo na imagem aí que a blusa estaria mais ou menos nessa posição. E dessa posição que a gente vai tirar a ondulação. Por exemplo, aqui, já nesse braço, a gente pode prestar atenção que ela tem um pequeno decaimento para baixo, pois a blusa literalmente ela tá puxando o braço para cima, né? Então não faria sentido tá na mesma altura. E tipo, eu acho que esse esboço desse braço tá um pouco pequeno pro corpo. Eu vou até arrumar aqui o esboço. Pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente arrumou aqui, agora a gente vai começar de verdade a definir a blusa. Prestamos atenção que ela tem tipo um colarinho aqui, bonitinho. E aqui a gente vai definir onde vai ficar certinho os opais. Aqui já começam as ondulações.
A blusa dela, nessa imagem, ela está um pouco enrolada. Vamos dizer que enrolada para baixo. A gente começa a fazer as ondulações a partir daqui e vai enrolando para baixo, dando um leve detalhe, um aspecto bem bonito. A esse lado a mesma coisa. A gente vai terminar de fazer aqui essa ondulação para baixo e começar a detalhar. A gente faz isso aqui. Pronto, aqui a gente já começa. Daqui a gente vai começar a ondular aqui, que é onde a cintura dela dobra para dentro. E nessa parte aqui a gente pode dar um detalhe específico, que é tipo uma dobra mesmo. E aonde está o centro dos opais. Já que a blusa está sendo puxada para cima, esse centro aqui seria para cima. Aqui teria outra linha e outra linha aqui. A massa estaria se dividindo, a blusa estaria se dividindo nesse aspecto. Aqui também tem um leve ondulamento, que é a direção que também está puxando aqui para essa direção do braço aqui, desse outro braço. Então, isso vai dar o aspecto de ondulação na blusa. Essas dobras são bastante importantes. Nessa parte aqui, a gente vai adicionar um leve relevo, que é basicamente para definir onde vai estar os opais exatamente. Aqui também a gente vai estar adicionando um detalhezinho para definir onde vai ficar basicamente o puxão da blusa mais puxado, entendeu? Mais ou menos isso. Pronto, literalmente a gente conseguiu definir a blusa. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, visualizar bem, mas é simplesmente isso. Agora vamos para a cintura. A mão dela aqui é também bem fácil, então eu acho que eu vou deixar esse processo pro finalzinho, porque é o de menos. Para a cintura, a gente vai fazer assim. Primeiro a gente vai puxar uma cintura principal, que é esse risco aqui. Esse risco aqui, desse risco a gente vai definir meio que uma pequena... Como se diz? Eu não sei o nome dessa parte do corpo, mas tipo, uma pequena parte do trapézio. E daqui estaria mais ou menos o short, que é a altura do short dela. Opa! A altura do short dela seria esse aqui. Seria mais pra baixo essa parte, eu acabei fazendo errado. Mas tudo bem. E aqui seria onde começaria e acabaria o short, bem aqui sim. Aqui é a mesma coisa. Aqui a diferença aqui vai estar mostrando menos, mas aqui vai ter tipo um leve relevo assim, porque dá a sensação de que o corpo dela tá sendo meio jogado pra cima. E aqui teria um pouquinho desse detalhe que tem aqui, esse risco, que é basicamente onde define a cintura certinho. Eu não lembro o nome, eu vou dar uma pesquisada depois, desculpa aí pela falta de informação. Agora a gente só vai definir basicamente os detalhes do short, a coxa dela aqui, prontinho. O que a gente vai fazer? Para definir os detalhes do short é o mais facinho nesse desenho especificamente. Aqui a gente estaria fazendo um círculozinho para representar meio que os botões, e aqui a gente estaria desenhando esse risco aqui, que é para representar um puxamento do zíper do short da personagem. Aqui a gente estaria fazendo esse detalhe aqui para representar como se tivesse uma parte de meio de cinto, e aqui esse detalhezinho. Pronto. É o de menos. E ali do outro lado dá para você fazer um mini detalhe assim, e literalmente a gente definiu como seria o corpo da personagem completo. E para as mãos, seria literalmente só definir, porque as mãos, o esboço delas é basicamente isso, é basicamente você desenhar por cima. Então se você desenhar aqui por cima e fazer os detalhes e tirar esse esboço, ele ficaria como uma mão mesmo. Aqui teria um mindinho e tal. A gente só vai definindo, a parte da mão é de menos. Agora a gente vai fazer a outra mecha do cabelo, que eu também recriei uma parte dela, porque não tinha. Então a gente vai fazer a parte do cabelo aqui, que é basicamente fazer umas mechas onduladas, igual eu falei naquela outra parte. Basicamente é simplesmente isso o cabelo.
E agora a gente vai definir, basicamente aqui seria o umbigo, o centro, né? O umbigo, onde ficaria o umbigo. E aqui ela teria aquele detalhe do biquíni. Aqui também, esse detalhe do biquíni ficaria mais puxado para dentro. Aqui também. Faz aquelas bolinhas básicas mesmo. E na cintura a mesma coisa. Vai ter umas bolinhas daqui, aqui, diminuindo e crescendo. Isso aqui eu vou definir de caneta, vocês vão conseguir enxergar melhor. E a bandeira do Brasil, que estaria bem aqui no centro. E os detalhes aqui assim. Isso aqui dá pra fazer melhor de caneta. E com o lápis acaba que vocês não vão enxergar muito bem com a lapiseira. A bandeira do Brasil estaria nessa posição aqui, ó. Então, agora a gente vai pro contorno do personagem, que é literalmente só isso, não vai ter o personagem completo. Eu posso até refazer um dia um desenho do personagem completo, mas a gente agora vai pro contorno do personagem, que eu vou fazer agora. Que talvez eu explique alguma coisa, eu acho que não precisa. O processo do contorno, você só tenha bastante paciência e não fica com pressa no meio, porque se você tiver pressa, o desenho não sai bonito. Só tenha bastante paciência. Lembrando, agora que eu lembrei, tem um detalhe interessante que eu esqueci de fazer, que foi basicamente esse risquinho aqui, ó. Que é o risquinho que dá um aspecto de meio que fofura no personagem. Ela é bem fofinha. E aqui tem dois risquinhos assim pra definir o olho. Do outro lado tem também. E assim, ó. Agora vamos continuar com o contorno do personagem. Bora lá. Oh, mais um detalhe que eu esqueci. Eu não sei se vocês perceberam, mas ela tem sobrancelha, tá? Ela tem uma sobrancelha aqui, ó. Eu acabei esquecendo. A gente vai contornar ela agora também. São detalhes pequenos, mas é importante tentar sempre estar lembrando. E você sempre dá uma olhadinha no seu desenho antes de concluir, tipo assim, falar que tá pronto. Galera, literalmente finalizamos a Hatsune Miku, o contorno dela. Eu vou esperar um pouquinho a tinta secar da caneta, que pode estragar o desenho se eu passar a borracha agora. Então a gente já volta. Voltamos aqui, galera. Acho que já deve ter secado um pouco a tinta, mas eu esqueci de um negócio. Que é aqui, ó. Bonitinho, bonitinho. Agora a gente pode começar a apagar o desenho, literalmente tirar como que fala? Os rabiscos de esboço. Só pra dar um charmezinho. Só pra dar um charmezinho no final aqui. Vamos pintar esse óculos preto aqui. E vamos desenhar a logo da Guaraná. Eu não consigo escrever Guaraná em miniatura, mas pronto. Hatsune Miku brasileira concluída com sucesso. Opa, usei o lado errado. E esse foi o resultado, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero trazer mais conteúdo assim pra vocês. E até o próximo vídeo, galera. Deixa o like aí e se inscreve se você assistiu até agora. Eu, tirei as pulseiras da personagem, ou eu acho que eu esqueci, né? Mas agora não dá mais pra colocar. Então, falou, galera!